O sistema bancário americano, ele está começando a mostrar novamente os mesmos sinais de estresse que antecederam a crise de 2008. A diferença é que agora o risco não está apenas nos bancos ou no setor imobiliário, mas na própria estrutura que sustenta o sistema financeiro global. E essas mesmas engrenagens que garantiram a estabilidade nos últimos 15 anos são hoje o que tornam ele vulnerável. E quando a gente olha para os números, fica evidente que o sistema está sustentado sobre uma base muito frágil. É um aglomerado de derivativos, de créditos privados, e o sistema não tem produtividade real ultimamente. Os ativos de tecnologia são as únicas ações hoje que estão sustentando as altas dos mercados globais. Pouca gente entende o tamanho real e a dimensão desse mercado. Só para você ter uma ideia, os contratos de derivativos hoje no mundo, que servem como proteção, especulação ou alavancagem, eles somam números astronômicos. Eles praticamente viraram a base do sistema global atual. E eles se enraizaram tanto no sistema que acabam mantendo os grandes bancos conectados. Hoje a exposição nominal do mercado de derivativos é mais de 220 trilhões de dólares, 7 vezes mais que o PIB dos Estados Unidos. E esse número que eu estou falando é apenas o que está dentro do sistema regulado, ou seja, dentro dos Estados Unidos. Se a gente for analisar o que ocorre fora dos balanços, ou seja, no que chamam de shadow banking, que está fora dos Estados Unidos, nas offshores fora dos Estados Unidos, ele estima-se que o valor dessas dívidas de derivativos, também envolvendo swaps cruzados e contratos de rehipoteca de colaterais, ultrapassa quase $1 quadrilhão. Ou seja, a engrenagem que movimenta o sistema é muito maior que o próprio sistema. Ela que permite que os bancos prometam segurança num ambiente onde praticamente nada é seguro. O problema é que quando algo dá errado em um ponto dessa rede, o efeito não é isolado, porque o mundo todo está conectado. Todos os bancos se conectam, principalmente os grandes. Não sei se você já ouviu a expressão too big to fail. Quer dizer que existem bancos que são grandes demais para quebrarem. Se eles quebrarem, eles arrastam o sistema inteiro com eles. E na minha visão, além de conectado, muitas vezes a gente está sustentado por colaterais cada vez menos sólidos. E na contrapartida disso, algo que eu sempre falo, os sinais de estresse no mundo real estão se acumulando. Então a gente vê inadimplência nos financiamentos de automóveis nos Estados Unidos atingindo o maior número desde 2009. Hoje mais de 7% dos empréstimos automotivos já estão atrasados. E o mais preocupante é que boa parte desses créditos foi concedida a famílias de baixa renda. Em cenários como a gente está agora, em que os juros estão subindo e o custo de vida vai aumentando, dificilmente as pessoas vão ficar adimplentes com esses financiamentos. Outro lugar é os cartões de crédito. O cenário é bem semelhante. A dívida total de consumo já passa de 1,3 trilhão de dólares. E as taxas de inadimplência estão subindo rapidamente, especialmente entre os mais jovens. Porque para os bancos, depois de 90 dias da dívida desse cartão de crédito, ele entra como delinquency, ou seja, ele entra como prejuízo para o banco. E aí, para ele compensar esse prejuízo dentro do balanço dele, ele precisa aumentar o juro para as outras pessoas, aquelas pessoas que devem entre 0 e 90 dias. E os juros médios estão ultrapassando 20% ao ano, o maior nível em mais de 2 décadas. Mas para mim o dado mais preocupante está no mercado imobiliário. Hoje 44,5% da renda das famílias americanas vai para a sua habitação, ou seja, aluguel, financiamento, reparos, tudo que envolve a sua casa. Se a gente olhar em 2021, esse número era abaixo de 30%. Ou seja, se uma família que ganha 10 mil dólares gastava menos de 3 mil com a sua casa, hoje quase metade do orçamento vai para casa. Então, quanto mais o orçamento das famílias está exprimido, mais as pessoas tendem a querer vender suas casas para quitar o financiamento. Só que como os juros estão caríssimos, tem muito menos procura por compras. Ou seja, é um choque tanto na parte de oferta quanto na parte da demanda. E os maiores riscos desses financiamentos, eles estão principalmente entre os bancos regionais, que concentram boa parte dessas carteiras. Com juros longos subindo e preço dos imóveis em queda, esses bancos carregam ativos que valem muito menos do que registrado em seus balanços. Para mim, isso é a receita do caos. Em 2008, mais de 10 mil bancos americanos pequenos quebraram. Alguns até grandes, né?
E basicamente todos cometeram os mesmos erros, que foi excesso de alavancagem. Quando a liquidez seca, todo mundo descobre ao mesmo tempo que o que realmente possui valor. E é justamente por isso que entender onde está o teu dinheiro e como ele está protegido se torna essencial nesse momento. Os bancos mudaram, as tecnologias foram evoluindo, mas os mecanismos de alavancagem continuam os mesmos, apenas um pouco mais rebuscados e sofisticados. E o Fed, para evitar um colapso semelhante, criou uma série de amarras regulatórias com os bancos. Depois de 2008, o Fed implementou mecanismos para evitar novamente algum colapso bancário. Eu vou falar duas amarras aqui que ele criou que estão dificultando o mercado nesse momento. E a primeira amarra é o RWA. Ele determina quanto capital o banco precisa manter em relação ao risco dos ativos que ele carrega. Todo banco ele precisa fazer o equilíbrio entre ativos e passivos. Porém, como alguns ativos são voláteis, você precisa deixar uma gordura maior no seu balanço para compensar caso aquele ativo perca muito valor. Então, quanto mais arriscado, maior a gordura que você deve ter. O RWA, então, ele calcula os riscos para que você consiga compensar tudo. Ou seja, quanto maior o risco, maior o cinto de segurança que esse banco deve ter. Outra amarra é o SLR, ou chamado nos Estados Unidos de SLR. Aqui, cada dólar é tratado da mesma forma sem levar em consideração o risco. Então, os bancos eles precisam ter pelo menos 3% a mais de ativos do que de passivos. E os bancos gigantes eles precisam ter entre 5% e 6% a mais de ativos no seu balanço. Só que essas travas, apesar de darem um pouco mais de segurança para o mercado, elas também deixaram os bancos amarrados, sem poder sair dessa regulação. Por quê? Se eles saírem, eles perdem o privilégio de ter acesso ao Fed quando eles precisarem. E isso leva ao que está sendo falado muito ultimamente no mercado, que é o SFR, a sigla é SFR. O Fed, durante anos, ele fez o reverse repo, que o que significava isso? Os bancos eles tinham excesso de bank reserves, tinham excesso de liquidez no seu caixa. Para eles monetizarem essa liquidez, eles emprestavam essa liquidez para o Fed e o Fed dava títulos como garantia desses ativos. E agora a roda girou ao contrário. Os bancos estão quase sem liquidez mais. E aí eles precisam fazer o movimento ao contrário. Eles precisam dar os títulos para o Fed e o Fed dá a liquidez para eles. Então, se os bancos eles não têm acesso ao Fed, eles não conseguem contrabalancear o balanço deles e não conseguem ajustar esse balanço. Bom, eu não vou entrar a fundo como esse sistema funciona, mas eu quero falar de alguns outros indicadores de crédito que estão começando a estressar o mercado. Além do Fed ter que começar a calçar esses bancos, que é o que eu falei, o SOFR segue pressionado, o que mostra que a liquidez interbancária está cada vez mais escassa. Para quem não sabe, o SOFR é a taxa média dos empréstimos de um dia garantidos por treasuries no mercado de recompra, principalmente internacional, nos lugares que não têm acesso ao Fed, porque quando você tem acesso ao Fed, você usa o Fed Funds Rate como taxa. Quando você não tem acesso ao Fed, você precisa usar o SOFR. Então ele é o custo do dinheiro de curtíssimo prazo entre grandes bancos. Resumindo, então, é o valor que o banco empresta para o outro. Mas calma que nada está tão estressado ainda nesse momento. Existem diversos sinais que mostram que o estresse já está na economia, nas pessoas e agora nos bancos. Mas a gente não está em ponto de pânico total. Para mim, esses sinais mostram que a gente está no início do estresse. Em 2008, por exemplo, o pânico ele começou nas hipotecas subprime. Hoje a inadimplência começou nos carros e nos cartões de crédito. Então, ela pode se propagar para a inadimplência de imóveis e atingir, então, os bancos também nesse lado. A diferença é que agora o sistema está muito mais interligado e com muito menos espaço para erro. E assim como naquela época, ter liquidez no momento em que ninguém tem é o diferencial entre quem sobrevive e quem perde tudo. Quando o crédito seca, os preços começam a cair e os ativos começam a ser negociados com descontos muito agressivos. Não só ativos acionários, como terras e empresas também. Bons negócios aparecem, mas apenas para quem está preparado. É por isso que ter proteções bem estruturadas nesse momento faz toda a diferença na tua carteira.
As opções de longo prazo estão baratíssimas. Eu posso dizer que, possivelmente, elas estão mais baratas do que qualquer outro momento, pelo menos que eu já vivi desde 2012, que eu invisto. Os prêmios anuais estão próximos de 2,5% ao ano, o que para mim é incrivelmente baixo considerando o risco sistêmico atual. E como grande parte do mercado ainda acredita que a euforia está acontecendo, pouca gente quer pagar por proteção, porque acha que é um custo desnecessário. Mas é justamente nesse tipo de calmaria que tem as melhores oportunidades de se proteger. Porque as proteções elas são compradas quando ninguém quer. E elas são vendidas quando todo mundo precisa. O mercado está precificando tranquilidade quando o sistema está claramente mostrando vários sinais de estresse. Os bancos vão novamente ser calçados pelo sistema e essa, na minha visão, é uma das maiores oportunidades que a gente vai ter nos próximos anos. De ganhar com a queda dos ativos, comprar com ótimos descontos quando ninguém tiver dinheiro e surfar toda a alta quando os bancos forem resgatados. Mas bom, se você ainda não estruturou sua carteira para esse momento e deseja ajuda nesse processo, eu deixei um link na descrição. Então você pode preencher um formulário para falar diretamente comigo. Nos vemos lá e eu vou deixar aqui também alguns vídeos para que você continue os seus estudos sobre o mercado de proteção e de ações. Nos vemos lá. Até!